Calouste Sakaris Gulbenkian, o arquiteto de empreendimentos. Num tempo marcado pela queda dos impérios e pela ascensão do petróleo como novo motor económico global, emergiu a figura singular de Calouste Gulbenkian, negociante, diplomata informal, colecionador de arte e filantropo. Gulbenkian exemplifica a capacidade rara de unir mundos distintos, conciliando o Oriente e o Ocidente, a política e a finança, o poder imperial e a estratégia económica. A sua vida, marcada por viagens, negócios discretos e uma visão de longo alcance, deixou um legado que ainda hoje molda instituições. E é mesmo sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre a vida de Calouste Gulbenkian. Comecemos pelo seu nascimento, em 1869. Em Scutari, no lado asiático de Istambul, no seio de uma família arménia profundamente enraizada na história do Cáucaso e da Anatólia. A tradição filantrópica era antiga na família. Escolas, igrejas e hospitais tinham sido financiadas pelos Gulbenkian desde o início do século XIX. Esse sentido de responsabilidade comunitária acompanharia Calouste ao longo da vida. O seu percurso educativo começou em Kadikoy e prosseguiu em Marselha, onde consolidou o domínio do francês. Com apenas 14 anos, deixou o Império Otomano para continuar os estudos em Londres, no King's College. Ali, distinguia-se sobretudo nas disciplinas científicas, com especial aptidão para física, e viria a tornar-se associado do King's College em 1887. Em 1888, consumou um passo decisivo. Viajou para Baku, então um dos mais dinâmicos centros petrolíferos do mundo. O contacto direto com os campos de exploração e do Cáucaso marcou-o profundamente. O petróleo não era ainda o recurso geopolítico central que se tornaria, mas Gulbenkian percebia-o como a energia do futuro. Dessa experiência nasceu o seu primeiro livro, A Transcaucásia e a Península de Absheron. Uma obra descritiva e analítica que o projetou como especialista internacional em petróleo. A reputação que conquistou atraiu a atenção do próprio governo otomano, que lhe encomendou um relatório técnico sobre as reservas petrolíferas da Mesopotâmia, território que hoje corresponde ao Iraque. Apesar de uma carreira académica promissora, o pai dissuadiu-o de seguir a investigação científica. Após o casamento com Nevart Essayan, em Londres, Gulbenkian dedicou-se intensamente ao setor financeiro. Acompanhado com a euforia bolsista de finais do século XIX, no coração da City londrina, aprofundou conhecimentos de corporate finance, investimento e estruturação de negócios. Foi também o momento em que começou a destacar-se na SS Gulbenkian, empresa familiar, para consolidar uma carteira autónoma. É neste período que Gulbenkian assume a função pela qual ficaria mundialmente conhecido: negociador de petróleo e mediador de interesses internacionais. Entre 1900 e 1912, empenhou-se em aproximar magnatas do Cáucaso das grandes instituições financeiras europeias, os Rothschild, Dutch Bank e Royal Dutch. A indústria petrolífera expandia-se com rapidez. O consórcio Royal Dutch Shell, com quem Gulbenkian desenvolveu relação estreita, adquiria empresas por todo o mundo. Nos Estados Unidos, no México, na Venezuela, Roménia e no Cáucaso. Muitos desses contratos foram negociados por Gulbenkian, que recebia comissões de 1 a 2% dos valores. Valores modestos, à partida, mas extraordinariamente lucrativos, à medida que o petróleo se tornava essencial para a aviação, para a indústria química e para os transportes. Apesar dessa proximidade com a Shell, Gulbenkian mantinha-se independente. A sua força residia precisamente nisso, na capacidade de se apresentar como um interlocutor neutro, com uma cultura profundamente cosmopolita e sem fidelidade exclusiva a nenhum Estado ou organização. Em Londres, em Paris ou na Constantinopla, tornou-se conhecido como o arquiteto de empreendimentos, alguém capaz de conceber estruturas de cooperação entre entidades rivais e de equilibrar interesses geopolíticos contraditórios. E isto traz-nos para a Turkish Petroleum Company e o nascimento do apelido Senhor 5%. A consagração desta competência deu-se em 1912, com a criação da Turkish Petroleum Company, o TPC, o Banco Nacional da Turquia, a Royal Dutch Shell e o Deutsche Bank e o próprio Sr. Gulbenkian construíram a empresa com o objetivo de explorar as reservas petrolíferas do Iraque. Gulbenkian financiou inicialmente
15% do capital. A participação que viria a ser reduzida para 5% em 1914, para acompanhar a influente Anglo-Persian Oil Company, antecessora da BP. Com o deflagrar da Primeira Guerra Mundial, a TPC ficou em suspensão. No pós-guerra, a dissolução do Império Otomano alterou totalmente o mapa político da região. O Deutsche Bank perdeu a sua cota transferida para a recém-criada Compagnie Française des Pétroles, CFP. O Iraque ficou sob mandato britânico e a TPC acabou por garantir a concessão petrolífera em 1925. É neste contexto que Gulbenkian ganha a reputação global como o Senhor 5%. A sua participação minoritária na TPC, mais tarde Iraq Petroleum Company, era suficiente para lhe assegurar rendimento extremamente elevado e, sobretudo, influência decisiva no setor. Entre britânicos, franceses, americanos e holandeses, era frequentemente o único mediador aceite por todas as partes. Em 1928, desempenhou um papel crucial na assinatura do célebre Acordo da Linha Vermelha. Esta linha, traçada sobre o mapa do antigo Império Otomano, definia uma área dentro da qual os signatários só podiam operar em conjunto através da TPC. O acordo instituiu um mecanismo de cooperação internacional que punha fim às rivalidades, pré-1914. Garantiu então a estabilidade e a partilha dos lucros. Gulbenkian conseguiu assim preservar a sua cota dos 5% e assegurar um ambiente de cooperação entre as grandes potências petrolíferas. Este acordo é frequentemente entendido como o ponto alto da sua carreira na indústria energética internacional. Paralelamente às atividades financeiras e diplomáticas, Gulbenkian desenvolveu um interesse profundo pelas artes. A coleção que reuniu ao longo da sua vida reflete a sua origem multicultural. Obras da antiguidade egípcia, grega, peças da Babilónia, da Arménia e da Pérsia, mas também a arte europeia e japonesa. Adquirira peças com extremo cuidado, muitas vezes após longas negociações. Chamava-lhes as filhas, sublinhando o valor emocional que lhes atribuía. Ao mesmo tempo, era generoso na doação e no empréstimo das suas obras a museus internacionais, tendo emprestado ao British Museum, National Gallery e, mais tarde, à National Gallery of Art, em Washington. A filantropia acompanhou desde cedo, prosseguindo a tradição familiar. Apoiou diversas instituições arménias e muitas causas sociais. Já falamos muito sobre a vida do Sr. Gulbenkian, mas ainda falta estabelecer uma conexão. A conexão com Portugal e com Lisboa, mais precisamente. Ora, durante a Segunda Guerra Mundial, encontrava-se em França, como membro da delegação diplomática persa. Acompanhou o governo francês até Vichy, o que levou as autoridades britânicas a classificá-lo como inimigo, tendo mesmo visto os seus bens a serem apreendidos temporariamente, episódio que o marcou profundamente, segundo as biografias. Em 1942, procurou reunir refúgio num país neutro. A escolha recaiu entre a Suíça e Portugal. Ora, Lisboa oferecia segurança, discrição e a possibilidade de saída marítima para os Estados Unidos, caso fosse necessário. Estabeleceu-se no Hotel Avis, onde viveu 13 anos, elogiando a hospitalidade portuguesa e o clima de tranquilidade num continente devastado pela guerra. Em 1953 redigiu o seu testamento, que estabelecia uma fundação internacional com o seu nome, herdeira do remanescente da sua fortuna e da sua coleção de arte. Determinou que a sede fosse em Lisboa e confiou a direção inicial a Lord Rathsfield, seu advogado e conselheiro. Carlos Gulbenkian morreu em Lisboa a 20 de julho de 1955. Seguiram-se negociações complexas com os governos portugueses e franceses para transferir a coleção para Lisboa e estabelecer a base legal da nova instituição. Em 1969, 14 anos após a sua morte, abriu ao público o Museu Calouste Gulbenkian, concretizando o seu último desejo, reunir sobre o mesmo teto a totalidade da sua coleção. Ora, vamos então falar, por fim, sobre o legado de Gulbenkian. Hoje, a sua fundação, a Fundação Calouste Gulbenkian, é uma das maiores instituições filantrópicas europeias. Atua em áreas como a arte, a educação, a ciência e a cooperação internacional, honrando a visão do seu fundador, criar pontes entre culturas, promover a excelência e apoiar causas ao seu alcance.
O legado da Gulbenkian não se limita à sua coleção nem à fortuna. A sua capacidade de negociar, de aproximar interesses antagónicos e de antecipar o valor estratégico do petróleo fez dele uma figura decisiva na história económica do século XX. Cosmopolita, reservado e profundamente atento ao equilíbrio entre culturas, deixou uma marca que transcende fronteiras e épocas. Antes de terminarmos, fica só a referência que no site da Gulbenkian está disponível também em versão escrita uma biografia muito detalhada sobre a vida de Kalusk Scaris Gulbenkian. Fica a referência para irem visitar caso queiram saber mais sobre este tema. Desde já, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e não se esqueçam de seguir aqui o canal para apoiar a que saiam mais vídeos como estes. Estamos sempre aqui a estudar a interseção entre a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!